Saudações condominiais, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao Bate-Papo Cadê o Síndico? Bate-Papo Cadê o Síndico nada mais é do que um bate-papo informal que é composto por um ciclo de entrevistas com especialistas que vão abordar temas diversos do segmento condominial. Hoje a gente está aqui na Audium, certo? A gente vai gravar aqui o nosso primeiro vídeo aqui na Audium sobre isolamento acústico de salão de festas. Então quem está aqui comigo é Débora Barreto, arquiteta especialista em acústica. A gente vai estar batendo um papo aqui sobre isolamento de salão de festa, trazendo algumas dúvidas, algumas questões para poder esclarecer, né, o que a gente puder aqui para vocês. Seja bem-vinda, Débora. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Obrigada. Prazer estar aqui colaborando. Então, viva. Nosso primeiro aqui. Parabenizar a Débora por acreditar aqui no projeto. Então, vamos lá. Eu estou aqui com minha pesca aqui, viu, Renatão? Eu que parabenizo vocês por essa ação aí que faz a diferença no Brasil. Parabéns ao Cadê o Síndico. A ideia da gente é justamente essa, né? O que a gente puder contribuir e colaborar, né, com o segmento condominial, porque a gente entende, né, a gente está trabalhando muito em redes sociais, né, até a própria revista, a gente realmente vê que surgem diversas dúvidas, né, sobre determinadas situações e que realmente as pessoas não têm, né, muitas vezes onde recorrer, de que forma, né, ter essas informações. Eu acho que esse projeto da gente consegue, de uma certa forma, levar, né, não todo o conhecimento, porque realmente fica de uma forma extensa, mas algo, né, que a gente consiga pontuar e, de repente, levar essas informações para essas pessoas. Vamos lá, Débora. Eu estou aqui com algumas perguntas, né, que a gente elaborou aqui para poder justamente a gente tirar algumas dúvidas. E aí eu queria saber de você o seguinte: quais os principais, né, e os mais eficazes tipos de isolamento acústico que pode ser utilizado no salão de festas? Tá. Salão de festa, o principal problema em termos de vulnerabilidade, quando a gente fala de transmissão de ruído, são justamente as esquadrias. Então eu diria que a gente tem som que passa pelas esquadrias, pode passar pela parede e pode passar também pela laje, depende do tipo de laje. Então esses são os pontos de transmissão e que a gente tem que ter cuidado. Então, às vezes, na solução acústica envolve a mudança da esquadria, mas às vezes a gente pode colocar uma outra esquadria. E aí esse entendimento que a gente vai explicando aqui ao longo da entrevista. Joia. E como é que seria feito essa análise, né, do ambiente para justamente saber que tipo de projeto se encaixa melhor, né, no caso aí do salão de festas? Porque vai ter uma questão aí, a gente na verdade tem duas questões. Aquele salão de festas já existente, né, de um condomínio que já está construído, e o salão de festa que vai ser construído ainda pela construtora. Então a gente tem essas duas questões aí para poder a gente trabalhar. Muito pertinente essa sua pergunta, porque na verdade as soluções de uma edificação já construída, elas são um pouco diferentes das soluções de uma edificação que vai ser projetada. O ideal é que todo salão de festa já seja entregue com isolamento acústico. É como se você estivesse preparando o espaço para aquele uso. Você não está sofisticando o ambiente, você está simplesmente preparando para aquele uso. É como uma tomada que a gente tem na cozinha para colocar geladeira. É um preparo, é a mesma coisa, tem que ter. Mas, infelizmente, como a gente não vê o som, a gente às vezes deixa para segundo plano e o problema acústico ele acontece quando o ambiente começa a estar em uso. Então, assim, quando é durante a implementação do projeto, durante a obra, é possível você investir já na esquadria correta, no tipo de parede, já coloca o forro que tenha essa função acústica. E aí, o que é mais comum, que eu vou falar com mais detalhe, é a situação de uma adequação dos espaços que ainda não estão preparados, são os espaços que a gente precisa analisar por onde que o som está passando. E, normalmente, como eu falei, são as esquadrias. E, então, às vezes, precisa substituir esquadrias, às vezes precisa implementar, quebrar um forro para colocar um forro apropriado. Então, é uma obra que é um pouco mais chata, porque você precisa corrigir. A gente está consertando um problema porque o ambiente não foi preparado. O que a gente percebe é que realmente, agora você está colocando que alguns empreendimentos estão tendo essa preocupação. Já tem sido. Mas o que a gente percebe é que realmente as construções anteriores, né, a gente tem alguns problemas, você com certeza deve ter alguns casos aí de problemas que as pessoas começaram a utilizar, né, principalmente salão de festa, e você tem problema com o pessoal que mora em cima, né, de som que vaza e
e essas questões, e aí realmente você termina, né, tendo uma situação complicada no condomínio. Isso. Né, de ter pessoas realmente que, né, tem até problemas até de saúde pela questão de estresse e tudo mais. Né, Impacta muito a saúde, a forma como a nossa capacidade de dormir, de sono pleno. Então, a gente está falando de tensão de festas que impactam tanto os próprios moradores do próprio edifício, quanto a vizinhança. Então, você pode ser uma fonte poluidora. E vamos lembrar que poluição sonora é crime ambiental, tá? Então, é uma questão muito séria. Você não está, volto a repetir, não está sofisticando o ambiente, você está preparando o ambiente para esse uso. A acústica é fundamental. Inclusive, tem alguns prédios, né, que eu já frequentei, alguns eventos de salão de festa, e os porteiros ou os vigias, os vigilantes, eles têm um equipamentozinho, me lembrei o nome. Sonômetro. Que justamente para poder medir, para não passar e você ter algum problema. É um controle que você tem a partir de 10 horas, um certo controle, que auxilia bastante, assim, né? É uma forma, é isso. O ambiente não está preparado para o uso, vamos encontrar, o condomínio sofre com isso, de ter que encontrar esse tipo de alternativa, né? De você limitar, né, o uso do ambiente. Me diga aí como é que a gente faz, você falou aí da questão de ruído, né? Como é que se descobre, né, o caminho, na verdade, como identificar o caminho, né, que o barulho faz. Tá. A gente está falando de caminhos de transmissão sonora, tá? O fenômeno físico da transmissão sonora, ele sempre relaciona dois ambientes. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é onde é que está o ambiente mais próximo, um ambiente sensível mais próximo. Tem salão de festas que em cima tem o mezanino e que logo acima é o quarto. Tem salão de festas que imediatamente em cima é o quarto. Então, primeira coisa é fazer esse diagnóstico. A distância que a janela do quarto está para a janela do salão de festas, para a porta do salão de festas, isso é muito importante. Então, entender esses fluxos, né, por onde o som pode estar passando, porque você vai conseguir fazer a solução de forma mais pontual, de forma mais otimizada, porque também é muito fácil trocar tudo, né? A gente tem que, na verdade, entender o problema, realizar o diagnóstico por onde o som está vazando mais, e aí você vai fazendo a solução. Então, na verdade, o projeto acústico nada mais é do que uma receita médica. Existe uma doença construtiva e a gente precisa receitar, dizer o que você deve fazer para que solucione. Se você ficar comprando elementos sem a orientação de um especialista, é um tiro no pé, porque você pode realmente jogar todo o dinheiro fora. Aí o investimento que você faz vai terminar, na verdade, duplicando ou até triplicando, né? Porque você... Acontece. Você faz o investimento, pensando, na verdade, justamente isso, né? Quando você, muitas vezes, não tem, digamos assim, o apoio de um profissional especializado. A pessoa acha que é determinada situação, não, é isso aqui. A pessoa compra, faz o investimento e não soluciona. Aí depois você vai ter que realmente fazer, digamos, um reinvestimento para justamente solucionar, né, o problema. Na verdade, complementando essa questão da transmissão sonora, como eu falei, os pontos mais vulneráveis são as esquadrias. Então, é muito comum a esquadria de salão de festa ser a mesma tipologia da esquadria, por exemplo, dos quartos dos apartamentos. Mas você tem uma banda no salão de festa e você não tem banda no meu quarto. Então, gente, a gente tem que parar com essa coisa padronizada, sabe? Salão de festa é um ambiente específico, que demanda soluções específicas. Então, não é o mesmo fabricante, o mesmo tipo de esquadria que você vai ter na sua sala, no seu quarto, é o que você vai ter no salão de festas. Inclusive, tem empresas no Brasil especializadas em esquadrias acústicas. Então, de repente, para esse ambiente, você deve-se pensar em uma solução mais apropriada, como por exemplo a Atenuação, é uma empresa que é especializada em esquadrias acústicas. Isolar banda é um tipo de esquadria do que isolar conversa. Então, salão de festas eu tenho uma banda, eu tenho um DJ, então a gente tem que ter uma esquadria realmente apropriada. E as pessoas têm muitas dúvidas com relação a por onde que o som passa em uma esquadria, não é simplesmente pelo vidro. Vidro, na verdade, é a partição mais isolante de uma esquadria. Essa era uma dúvida que eu tinha, acho que muitos de vocês aí também as pessoas têm muitas essas dúvidas. A gente, na verdade, pensa, pelo menos na minha concepção, passava por ali pela esquadria, né? O vidro, na verdade, é a parte que é hermética, né? A parte menos vulnerável de uma esquadria. Só que, principalmente a esquadria quando ela é móvel, a gente tem toda uma quantidade de frestas que é muito comum no contorno por onde o som passa. O som sempre vai procurar o caminho mais fácil, o caminho melhor para ele passar. Ele não vai ficar tentando passar por onde está difícil. Então, por exemplo, a atenuação tem esquadrias, inclusive às vezes com vidro de 10 milímetros, laminado, mas com uma boa vedação, que isola mais do que a esquadria de vidro duplo, por exemplo, com uma vedação ruim.
Então não adianta o vidro ser bom se a esquadria não é boa. Vidro fixo é melhor para isolamento do que a parte que abre, claro. Outra coisa que acontece muito são de festas, né? Um monte de janela de abrir. Pra que não abrir nunca? Geralmente é climatizado, Aí, né? Por que não deixa só a porta que abre, no máximo uma janela, aí fica tudo mais caro. O arquiteto pensou e colocou tudo de abrir. Mas enfim, vamos lá que eu sei que tem outras Vamos questões lá. aí. E com relação a esses materiais que a gente citou aí, até quantos decibéis esse material acústico ele é capaz de isolar, né? Podemos dizer assim. Em termos de esquadrias, a gente consegue esquadrias que isolam até 50 decibéis, né? Esquadrias de vidro, 50, 51. Mas é uma super esquadria, não é necessário uma esquadria que isole tanto. A média, uma esquadria boa para ação de festa, uma esquadria que isole 30, 32 decibéis. São excelentes esquadrias, tá? Mas tudo... Qual é o isolamento ideal, Débora? Aquilo que eu falei, depende da localização do vizinho mais próximo. Então, se o vizinho está 2 andares em cima, ou se não tem fachada de quarto próxima, a esquadria pode ser menos isolante. Então, por isso que, na verdade, a solução mais específica tem que ser analisada em loco. Você também consegue reduzir o custo, né? Porque eu acredito que, né, quanto a uma esquadria que vai realmente fazer digamos assim, o bloqueio, né, daquele tipo de ruído, 50 decibéis, por exemplo, deve ser um custo menor do que de 30. É um investimento que você vai fazer. Então, na verdade, não. Quanto mais isola o som, mais cara é a esquadria. Quanto mais isola o som, no caso esse que você colocou o elemento. Se isola 50 decibéis, a esquadria é mais cara do que isola 30. Sim, claro. Sim. Isso justamente. Quanto que ela é capaz de reter do som, quanto que ela segura do som. Quanto mais ela segura, mais robusta é a esquadria, né? Mais caro é o elemento. Então tem que fazer análise para economizar mesmo.